pessoal, tudo bem? Dando sequência ao nosso curso de cinemática, nossa aula 5, hoje nós vamos falar da equação de Torricelli. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho o que a gente viu até agora em movimento uniformemente variado. A primeira coisa que a gente viu foi a equação da velocidade, né? Que representa a velocidade em função do tempo, v igual a v0 mais at. Lembre-se que essa expressão ela é uma expressão que remete a uma função do primeiro grau, né? Que nós vimos y igual a x mais b. Por que é importante relembrar isso? Que quando a gente vai fazer o estudo dessa função de velocidade em função do tempo, a gente tem que lembrar que o nosso gráfico, que eu vou fazer um esboço aqui bem rápido, o nosso gráfico de velocidade em função do tempo ele vai ser uma reta ou crescente ou uma reta decrescente. Isso vai depender do sinal da nossa aceleração. Vimos na aula anterior que a aceleração sendo positiva, o gráfico teria uma reta crescente. Se a aceleração fosse negativa, o gráfico teria uma reta decrescente. Então lembrem-se que a aceleração positiva ela não serve para classificar o movimento, ela só indica que a curva da velocidade vai ser uma reta crescente, tudo bem? E é importante também a gente lembrar nesse momento a propriedade gráfica do velocidade em função do tempo. Nós vimos, né, nas primeiras aulas de cinemática, que todas as vezes que você tem um gráfico de velocidade em função do tempo, se você tirar a área desse gráfico, você consegue aqui descobrir o nosso deslocamento, a nossa variação do nosso espaço. Partindo desse conceito, né, de ΔS sendo a área do nosso gráfico e pegando os valores que a função mostra para a gente, a velocidade inicial e a velocidade final, a gente deduziu uma segunda expressão, que é vulgarmente conhecida como sorvetão, né? Na verdade, é a função horária que descreve o espaço, né, em relação ao tempo de um corpo aí que está em movimento. Essa função é uma função do segundo grau. Se a gente fosse esboçar um gráfico disso aí, no caso de uma aceleração positiva, nós teríamos uma concavidade virada para cima, né, ou uma concavidade virada para baixo no caso de uma aceleração negativa. No caso de uma aceleração positiva, nós teríamos esse gráfico aqui que indicaria para a gente uma concavidade virada para cima, um movimento cuja aceleração está a favor da nossa trajetória. Observe que eu falei que a aceleração está a favor da trajetória e não o corpo necessariamente esteja a favor da trajetória. Se a gente fosse analisar cada um desses gráficos que eu desenhei separadamente, um não está relacionado com o outro. Eles representam exemplos de cada uma das funções que eu citei para vocês. Eu vou até dividir aqui para vocês não acharem que nós estamos falando de uma coisa relacionada à outra. Esse primeiro gráfico de velocidade, ele mostra para a gente aqui um movimento progressivo e acelerado. Ele já tinha uma velocidade inicial positiva e está andando a favor da trajetória, portanto, aumentando esse valor numérico, um movimento acelerado. Já esse segundo gráfico que eu esbocei para vocês, eu tenho um gráfico de espaço que ele está indo contra a orientação. Quando chega no vértice aqui, lembre-se que o vértice indica para a gente o tempo, o momento exato em que o corpo para e inverte o sentido do movimento. Então nós tínhamos um movimento retrógrado retardado que passou depois a ser um movimento progressivo e acelerado, que nós vimos bastante nas últimas aulas, isso aí. O que nós vamos fazer agora? Tem um cara aí, né, um tal de Torricelli, que ele tentou fundir as duas equações e conseguiu, mas ele pensou o seguinte, ele queria estudar o movimento de um corpo sem necessariamente analisar o tempo de movimento desse corpo. E para isso ele deduziu uma equação que do ponto de vista matemático a gente pode pensar aqui de uma maneira bem simples e tem várias maneiras de deduzi-la. Eu gosto especificamente de uma que pega a equação da velocidade, v igual a v0 mais at, e nós vamos brincar um pouquinho aqui com a matemática e vamos elevar essa função ao quadrado. Então eu vou pegar a velocidade, vou elevar ao quadrado. O que eu faço de um lado da igualdade? Se eu fizer do outro, eu mantenho a igualdade em equilíbrio. Então eu vou elevar o outro lado ao quadrado também. E nós vamos desenvolver isso aí.
Então eu vou ficar aqui com v ao quadrado. Cuidado que do outro lado da igualdade, né? Tem um parênteses aqui, você está elevando tudo ao quadrado. Então fica aquela brincadeira matemática aqui, ó. Então nós temos aqui que o quadrado, né? Elevando os dois lados ao quadrado, nós temos que v ao quadrado. Do outro lado vai ficar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é 2 vezes 0 vezes at, mais o segundo ao quadrado. O segundo é a vezes t. Tudo isso ao quadrado vai ficar ao quadrado vezes t ao quadrado. Tudo bem? E aqui eu vou colocar algumas coisas em evidência. Quando a gente fala, vou pôr em evidência, você tem que procurar o que está em evidência aí claramente na nossa expressão. Quando a gente fala de pôr em evidência, a gente não vai ver fator comum nessas 3 variáveis que estão aparecendo aí na nossa expressão. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho o v ao quadrado e o v0 ao quadrado, e eu vou colocar aqui em evidência, por exemplo, 2v0. Poderia colocar 2t, o 2a, e aí... Ah, não, vou pôr aqui o 2a, por exemplo, em evidência. A gente vai ter que, abrindo parênteses, 2a, 2v0at dividido por 2a, vai sobrar aqui para a gente o v0 vezes o t. Mais a ao quadrado t ao quadrado dividido por 2a, e você vai falar assim, aqui tem a, beleza, at quadrado, mas não tem o 2. Tudo bem, você divide aqui por 2. Porque quando você faz 2a vezes isso, o 2 cancela e sobra o a quadrado t quadrado, que é o que a gente queria. Por que eu fiz isso? Se a gente olha a expressão do espaço, que é o S, S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, a gente percebe que o valor que eu acabei de deixar em evidência ali, quando eu isolei o 2a, e aí ficou dentro do parênteses, o V0 AT mais AT quadrado sobre 2 aparece na expressão do ΔS aqui, ó. Então S menos S0, a gente tem que lembrar que é o nosso ΔS, passando S0 para o outro lado, né? Isso vai ser igual a V0 vezes T mais AT quadrado sobre 2. E aí eu vou substituir no lugar do V0T mais AT quadrado sobre 2 justamente o valor do nosso ΔS. E aí eu vou chegar na famosa expressão de Torricelli, que é o V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a nossa aceleração vezes o nosso ΔS. Quando é que a gente usa a expressão de Torricelli? Quando a gente quer analisar um movimento e nós temos o ΔS, que é o deslocamento, temos a aceleração, temos a velocidade inicial, ou quando a gente tem a velocidade final e a gente quer descobrir a aceleração e tem um deslocamento. Então ele funciona como uma espécie de atalho, sem a gente ter que passar pela variável tempo para poder chegar na resposta do nosso problema. Tudo bem? Como é que a gente vai aplicar isso aí nas nossas questões? Então, a primeira questão que aplica aí o conceito de Torricelli, a questão do Enem que dizia o seguinte: o motorista que atende a uma chamada de celular é levado à desatenção, aumentando a possibilidade de acidentes ocorrerem em razão do aumento do seu tempo de reação. Considere 2 motoristas, o primeiro atento e o segundo utilizando o celular enquanto dirige. Eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado. Em resposta a uma emergência, freiam com uma desaceleração igual a 5 metros por segundo ao quadrado. O motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Que distância o motorista desatento percorre a mais do que o motorista atento até a parada total dos carros? Né? Então, essa questão, uma questão longa, envolve 2 carros, aí, diferentemente do que as pessoas ficam prevendo, que é um exercício de encontro e tal, de ultrapassagem, ele está descrevendo 2 situações diferentes e a gente tem que fazer o cálculo para cada uma delas separadamente.
Na primeira parte, ele fala que eles aceleram seus carros inicialmente a 1 metro por segundo ao quadrado, né? Então, você tem uma velocidade aí de 1 metro por segundo ao quadrado e que o motorista atento aciona o seu freio a uma velocidade de 14 metros por segundo. Então, ele partiu do repouso, né? E aí a gente pode calcular primeiramente do motorista atento. Então, pegando a equação de Torricelli para analisar o movimento do primeiro motorista, a gente vai ver que V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S1. E aí, o que nós temos? Ele vai atingir a velocidade de 14, partindo do repouso, e ele faz isso com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, então ele vai percorrer uma distância aqui que eu vou chamar de delta S1. Esse delta S1 para a gente vai ser 14 ao quadrado, que eu vou escrever 14 vezes 14, dividido por 2, né? Então, daria a mesma coisa aqui que 7 vezes 14, né? Que vai dar uma simplificação aqui. E aí nós teremos que no cantinho, a gente pode fazer essa conta rapidamente. 14 vezes 7, 7 vezes 4, aqui vai dar 28. Vão 2, né? E 7 vezes 1, 7, com os dois que estão ali, dando 98 metros. Tudo bem? Então, durante a aceleração, o motorista 1 percorreu 98 metros. Bom, agora vamos calcular o quanto o carro 1 percorre durante o período de frenagem. O que ele fala para a gente? Que o carro vai parar completamente, então eu já vou substituir os valores direto aqui na equação de Torricelli. Inicialmente ele estava com uma velocidade de 14, né, metros por segundo, aí aqui a gente vai levar ao quadrado, que é o V0, e é uma desaceleração, então seguindo o que o exercício está propondo, a gente vai colocar aqui uma aceleração com sinal negativo, né, então vai ficar 2 vezes menos 5 vezes o nosso ΔS linha do carro 1, do motorista 1. Então a gente vai ter aqui que 10 ΔS linha 1, fazendo a conta, né? Isolando, isso vai ser igual a 14 vezes 14. Tudo bem? Então o nosso ΔS1 vai ser igual a 14 vezes 14 dividido por 10. Quando a gente faz a conta aqui no cantinho, vai ficar 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 4, com 1, 5, 56, mais 14, né? Então aqui vai ficar 6, 9, 19, né? 196 dividido por 10. 196 dividido por 10, o que vai dar para a gente 19,6 ΔS1. Linha 19,6 metros. Então, aqui a gente consegue calcular, a partir desses dois valores, o quanto que o carro 1 percorreu ao todo. Quanto que o carro 1 percorreu ao todo? Ele percorreu 19,6 metros na frenagem e 98 metros no processo de aceleração. Então, isso aqui vai dar 6, 9 com 8 aqui vai dar 17, vai 1, 9, 10 com 1, 117,6 metros, né? Então, a gente acaba de descobrir que o carro 1 percorreu uma distância de 117,6 metros. Essa foi a distância percorrida pelo primeiro veículo. Agora, nós vamos ter que calcular a distância percorrida pelo segundo veículo, né? E aí, a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de fazer o cálculo da distância percorrida pelo segundo veículo, porque ele fala pra gente que, devido ao uso do celular, o segundo veículo, que é o desatento, ele fala que o motorista atento aciona o freio a velocidade de 14 metros por segundo, enquanto o desatento, em situação análoga, leva 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. 1 segundo a mais para iniciar a frenagem. Então ele continua acelerando com aquela aceleração inicial de 1 metro por segundo ao quadrado. Se ele gasta 1 segundo a mais a cada 1 segundo, essa aceleração indica que a velocidade dele está aumentando 1 metro por segundo a cada segundo. Se é mais 1 segundo, então de 14, essa velocidade vai passar para 15 metros por segundo. Tudo bem?
Então, a gente consegue calcular o ΔS do veículo 2 agora usando 15, que seria o V2, né, ao quadrado, igual ao nosso V02 ao quadrado, mais 2 vezes a nossa aceleração, vezes o ΔS, que eu vou chamar de 2 aqui, o quanto que ele anda no processo de aceleração. Então, ele vai ficar 15, como nós discutimos agora, ao quadrado, isso igual a 0, mais 2 vezes a aceleração do primeiro trecho, que é 1, vezes o nosso ΔS 2, né? Então, nós vamos ter aqui que o nosso ΔS 1 vai ser 15 vezes 15, tudo isso dividido por 2. 15 vezes 15 dividido por 2. Você pode fazer aqui no cantinho, de novo, rapidinho a conta. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 1, 5, com 2, 7. Mais a 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Isso vai dar 5, 2, 1 sobe, dá 225. 225 dividido por 2. Então, nosso ΔS1 vai ser 225 dividido por 2. 225 dividido por 2. Isso aqui vai dar 1. 5 por 2 dá 2,5. Então, 112,5 metros. Certo? Isso é o que o carro 2 anda durante o processo de aceleração. Ele ainda não acionou o freio. Aí ele vai acionar o freio. Quando ele aciona o freio, ele vai ter uma desaceleração idêntica ao do primeiro, que é dos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, de novo, nós vamos usar a equação de Torricelli, ele vai parar após essa frenagem. Ele vem com 15 inicialmente, mais 2 vezes a nossa aceleração aqui, que é o menos 5, vezes um ΔS'2, que eu vou colocar aqui para vocês. Então, vai ficar aqui 10, que é o 2 vezes 5, passa para o outro lado, fica positivo. ΔS'2 igual ao 15 ao quadrado, que a gente acabou de fazer, que deu 225 metros. Portanto, o ΔS'2 vai ser 225 dividido por 10, que vai dar 22,5 metros. 22,5 metros. Então, esse é o quanto ele andou no processo de desaceleração. Se a gente soma tudo, né, isso aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o 112,5, mais, aqui eu vou pôr até um pouquinho embaixo para ficar mais fácil, né? Então, mais os 22,5, que é o tanto que ele andou durante esse processo todo, 22,5 metros. E aí, o que a gente vai ter? Meio mais meio aqui vai dar 1, sobe, 2 mais 2, 4, mais 1, 5, 2 mais 1, 3, e 1 aqui, 135 metros. É o quanto o nosso carro 2 andou. Se ele quer a diferença entre os dois, aí o que a gente vai ter que fazer agora? Nós vamos ter que pegar o quanto o carro andou, o carro 2 andou, que é os 135 metros, e vamos ter que subtrair o quanto o carro 1 andou. O carro 1 andou 117,6 metros. 117,6 metros. Então, a primeira coisa aqui é igualar as casas decimais, né? Vou colocar uma vírgula aqui. E aí, 0 dá para tirar o 6, então empresta aqui, né? Vai ficar 10 menos 6 dá 4. Aqui ficou 4, empresta 1 daqui, vai ficar 2, aqui fica 14, menos 7 dá 7. 2 menos 1 dá 1, 1 menos 1 dá 0 e uma vírgula, 17,4 metros, né? Essa vai ser a distância entre eles, que é justamente o que a gente consegue ver na alternativa E. Tudo bem? Dando uma sequência, né? Vocês viram que foi uma questão longa do Enem, um texto longo, e também precisava usar pelo menos 4 vezes a equação de Torricelli. Isso se não tivesse que fazer mais contas para chegar naquela velocidade de 15 metros por segundo que a gente fez de maneira intuitiva. Então, você viu que é uma aplicação direta aí da equação de Torricelli como um atalho para resolver a questão. Uma segunda questão do Enem que envolve Torricelli diz o seguinte: o trem de passageiros da estrada de ferro Vitória-Minas, que circula diariamente entre a cidade de Cariacica, na Grande Vitória, e a capital mineira Belo Horizonte, está utilizando uma nova tecnologia de frenagem eletrônica. Com a tecnologia anterior,
era preciso iniciar a frenagem cerca de 400 metros antes da estação. Atualmente, essa distância caiu para 250 metros, o que proporciona redução no tempo de viagem. Considere uma velocidade de 72 km por hora. Qual é o módulo da diferença entre a aceleração de frenagem depois e antes da adoção dessa tecnologia? Bom, primeira coisa que ele fala para a gente aí, que a gente precisa tomar cuidado, é que a velocidade do trem no momento da frenagem é de 72 km por hora. A gente tem que lembrar de cara de converter isso aqui para metros por segundo. Lembre-se, 72 km por hora, divide por 3,6, nós vamos chegar lá na velocidade de 20 metros por segundo, ok? E aí, o que nós temos? Que antes da tecnologia, o trem precisava de 400 metros para parar. Então, se você jogar na equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2a ΔS, né? Nós teremos que a velocidade final vai ser zero, ele vai parar. A velocidade inicial é o 20 metros por segundo, que nós vamos levar ao quadrado. Mais duas vezes a nossa aceleração, aqui eu vou chamar de A1, que é a situação antes dele colocar a nova tecnologia. E nessa situação ele percorria uma distância de 400 metros. Então nós teríamos aqui menos 800 A1 igual a 20 ao quadrado, que dá 400. Então nossa aceleração A1 vai ficar 400 dividido por menos 800. Isso vai ficar aqui menos 400 dividido por 800. Isso vai ficar menos meio. Né? A gente pode deixar em fração se quiser ou em decimal. Por enquanto, vou deixar em fração mesmo. Menos meio metro por segundo ao quadrado. Já na situação que a tecnologia foi implementada, nós vamos ter que ele vai parar também. Ele vem com uma velocidade inicial aí de 20 metros por segundo, não muda isso. Duas vezes a nossa aceleração, que eu vou chamar de situação 2 aqui, com a nossa tecnologia implantada. E ele reduz essa distância agora para 250 metros. Né? Então nós vamos ter aqui menos 500, que é duas vezes o 250, vezes a aceleração 2. Isso vai ser igual a 400. Então a nossa aceleração 2 vai ser menos 400 sobre 500. E aí, simplificando, a gente chega que a aceleração 2 é igual a menos 4 quintos metros por segundo ao quadrado. O menos aqui ele indica apenas que a aceleração está contrária à velocidade inicial. Tudo bem? É um movimento de desaceleração, mas o menos ele só significa que ele está contrário à velocidade. A questão pede para a gente calcular o módulo da diferença entre a aceleração de frenagem depois e antes da adoção dessas tecnologias. Então a gente pode pegar aqui direto o valor em módulo, que é o que ele está propondo. Então eu vou pegar o A1 em módulo, que é meio metro por segundo ao quadrado, e vou pegar o módulo do A2, que é 4 quintos metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber justamente o módulo da diferença entre eles, como se a gente estivesse calculando um ΔA e uma variação da nossa aceleração. Para calcular essa variação, a gente pode pegar direto aqui e fazer meio, por exemplo, meio menos 4 quintos. Como ele fala que é isso em módulo, a gente pode pôr aqui o módulo já para deixar bem claro que o valor final vai ser um valor positivo. Se a gente faz o MMC entre 2 e 5, isso vai dar 10, né? 10 dividido por 2, isso dá 5, vezes 1 dá 5, menos 10 dividido por 5, isso dá 2, vezes 4 vai dar 8 aqui. Então, pelas nossas contas, esse módulo vai ficar aqui menos 3 dividido por 10. E menos 3 dividido por 10 é 0,3. Como é um módulo, a gente vai escrever simplesmente que a diferença vai ser de 0,3 metros por segundo ao quadrado, né? Que dá a alternativa B. Tudo bem? Então, observe que mais uma questão do Enem que envolve questão de Torricelli e que te força a fazer algumas contas um pouco mais elaboradas, né? Um texto mais longo e tem um desgaste maior aí na hora de fazer contas.
Na aula de hoje nós fechamos o movimento retilíneo uniforme. A equação de Torricelli, vocês viram que é uma fusão entre a equação da velocidade, o v igual a v0 mais at, e a equação do espaço em função do tempo, s igual a s0, v0t mais at quadrado sobre 2. A equação de Torricelli é extremamente importante quando você não vai usar a variável tempo para resolver o enunciado. Na próxima aula nós iremos ver movimento circular uniforme. Até!